Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. Mas eu me lembro de um ditado que já foi popular, hoje em dia não é, no meio cristão. Eu via isso ser repetido tanto dentro de casa como na igreja. O ditado era: texto sem contexto não passa de pretexto. Na interpretação bíblica a gente sempre procura olhar o contexto. E eu gostaria que você tivesse a paciência de ver comigo os versículos anteriores de Mateus 18. A gente leu antes do 7 a 9, eu quero ler os anteriores, do 2 ao 6. O texto diz assim: Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, Jesus está falando de uma criança literal, idade cronológica, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar aqui é por escândalo. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus toma uma criança literal e ele, a partir disso, começa a falar: se o comportamento de vocês não for semelhante a uma criança, não há a menor chance de que você possa desfrutar do reino. Mas depois ele diz: quem fizer uma criança como essa tropeçar. E a partir daqui que a ideia de tropeço, de escândalo aparece. Então ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo porque eles trazem dor, eles trazem vergonha, eles trazem decepção, o seu estrago é inestimável. Mas ele também diz: ai do homem por meio do qual os escândalos vêm. Daqui a pouco nós vamos mexer no assunto de juízo sobre os promotores de escândalo. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a sua atenção que Jesus está tentando proteger essas crianças. E isso precisa despertar em mim e em você uma consciência. Como igreja, como cristãos e ao mesmo tempo como cidadãos de uma sociedade que deveria proteger melhor as suas crianças. Nós estamos vendo o nível de abuso que estão tentando impor sobre as nossas crianças e nós não podemos assistir isso calados. Hashtag fica a dica. Voltando para o texto bíblico, o Senhor Jesus fala de crianças literais, mas quando você olha o ensino bíblico, nós não podemos excluir, embora a aplicação primária sejam de crianças literais, nós não podemos excluir aquelas que classificamos como espirituais. Em 1 de Pedro 2,2, a Escritura diz: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Então você vai ter adultos de idade avançada que acabaram de nascer de novo, e espiritualmente falando, são crianças. Obviamente Jesus não falava só dessas pessoas, mas quando ele fala de não escandalizar os pequenos que creem nele, são os pequenos, os baixinhos literais, mas são aqueles de uma estatura espiritual ainda não desenvolvida, que também são sujeitos a um forte impacto que o nosso comportamento, seja positivo ou negativo, pode proporcionar. É diante dessa ideia que o Senhor Jesus vai apresentar o seu ensino. E eu acredito que nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. A vida cristã não diz respeito apenas à forma como eu e você nos conduzimos diante de Deus, mas a maneira como eu e você decidimos nos conduzir diante de Deus vai afetar a vida de outras pessoas, e nós precisamos levar em conta os outros e não apenas a nós mesmos. A pergunta a ser feita é: qual o impacto que o bom testemunho tem na vida de outros? E ao mesmo tempo, a outra pergunta a ser feita é: qual o impacto que o mau testemunho pode ter na vida de outros? No meu primeiro ano como pastor, estamos falando de 30 anos atrás, eu me lembro de uma conversa que eu tive numa oficina mecânica lá em Guarapuava. Eu frequentava com uma certa regularidade a oficina, ela era de um novo convertido, recentemente havia entregado sua vida a Jesus lá na nossa igreja, estava dando os primeiros passos, e eu visitava com uma certa recorrência, porque pensa num carro que ia quase tanto na oficina como eu tinha que ir ao supermercado. Eu brinco que aquele carro não podia ver um camarada assim, com um macacão sujo de graxa, que ele ameaçava dar problema. Uma vez estava dirigindo, passei perto de um cara com macacão sujo e o carro ameaçou falhar. E eu falei para o carro: larga a mão de ser besta, aí é um borracheiro, não é nem mecânico. Pum, estourou um pneu. Vocês têm ideia de como era. Não era frequente. E eu estou lá conversando a respeito do carro e dos problemas que inevitavelmente estavam para acontecer. E esse mecânico falando comigo, de repente ele vira para mim. Ele me olha de uma maneira muito fixa e eu não consigo esquecer essa experiência de quase 30 anos atrás.
E ele muda completamente a conversa. Do nada ele olha para mim e diz: pastor, nunca caia. Falei: como é que é? E diz: nunca caia. Tem muita gente olhando para o senhor. E se o senhor tropeçar, o strike vai ser grande. Eu não consigo descrever como o temor de Deus se apoderou de mim naquele momento. Eu sabia que aquele novo convertido não estava falando algo de si, da cabeça dele, ele não tinha maturidade espiritual nem para aquilo. Eu entendi que aquilo era uma manifestação da parte de Deus por meio daquela pessoa, e aquela palavra entrou com força, porque apesar de já estar no ministério, eu, por ser ainda muito novo e imaturo, nunca tinha parado para pensar que a forma como eu decido viver espiritualmente não afeta apenas a mim, mas afeta a vida de outros. E a partir daquele momento, de alguma maneira, eu comecei a compreender: se eu tropeçar, o dano não é só meu. Eu posso trazer dano a muita gente. Naquela época eu não imaginava quantos milhares de pessoas afetaríamos diretamente e quantos, muitos mais milhares, afetaríamos indiretamente. Mas, desde então, eu comecei a procurar entender o que é que a palavra de Deus diz a respeito do assunto que hoje, talvez pela primeira vez nesses 30 anos, ele esteja pregando no formato de uma mensagem organizada e elaborada. E a primeira coisa que eu quero que a gente discuta é o que é evitável e o que é inevitável. Na verdade, vamos começar pelo inevitável, porque Jesus falou primeiro disso. Quando ele afirma: é inevitável que venham escândalos, não tem mais o que discutir, o que interpretar, o que relativizar. O Senhor Jesus diz: vai acontecer, e ponto final. É certo. A pergunta a ser feita é: quando? Onde? Por meio de quem? Mas que vai acontecer, vai acontecer. E eu e você precisamos ter em mente que o Senhor Jesus estava tentando nos preparar para lidar com a realidade dos escândalos. Nós não podemos de forma alguma tentar dizer que isso não vai acontecer no nosso meio. O Senhor Jesus diz: é inevitável que venham escândalos. Ponto. Agora, do que é que Jesus está falando? Quando ele simplesmente muda e diz: mas ai do homem pelo meio de qual vem, Jesus muda uma conversa que é coletiva. Escândalos em toda a humanidade. E ele agora vai falar de um indivíduo. Ai daquele por meio do qual vem. É quando Jesus torna o assunto agora individual e não coletivo, que ele vai dizer: se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, promovem escândalos, pedra tropeço para você ou para os outros, e diz: corta e arranca de você. Jesus não está aqui advogando uma amputação literal. Ele não está advogando uma automutilação literal. Até porque não é a sua mão ou seu pé que pecam sozinhos. Eles normalmente executam o que estão dentro de você. Não adianta você se livrar deles e a maldade vai continuar dentro de você. O que Jesus está dizendo é que nenhum sacrifício é alto demais para se evitar escândalos. Mas ele está dizendo que escândalos são evitáveis. Onde? Na perspectiva individual. Vamos tentar explicar isso melhor. Quando falamos da perspectiva coletiva, em termos de humanidade, e vamos deixar de lado a humanidade quando a gente pensa nos ímpios, natureza pecaminosa, caída, governados pela velha natureza. Vamos falar de crentes que nasceram de novo, têm uma nova natureza, mas não viveram todo o processo de santificação e transformação. Ou seja, são falíveis, sujeitos ao erro, à possibilidade de queda. Nesse ambiente de esse ambiente de gente falíveis, eu vou tentar falar isso e não vai sair. Nós precisamos entender que os escândalos vão pipocar. O que Jesus está dizendo é inevitável que eles apareçam. Por quê? Eu e você não temos controle sobre a decisão de outros. Então, quando falamos dos escândalos na perspectiva coletiva, eles são inevitáveis, não depende de nós. Mas quando ele traz o assunto para o individual, eu e você precisamos entender que o que a Bíblia está nos ensinando é que eles são evitáveis. Ou seja, eu e você vamos reconhecer, de acordo com o que Jesus falou, os escândalos vão pipocar por aí. Mas através de mim, não. É uma escolha que eu e você, enquanto indivíduos, podemos fazer. E tudo que Jesus ensina na sequência não faria o menor sentido se os escândalos não tivessem esse aspecto de serem evitáveis. Os outros textos bíblicos que nós vamos ler não fariam o menor sentido, porque não foi só Jesus que falou a respeito do assunto. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 16, nos versos 17 e 18, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. E diz: tem gente inocente sendo enganada? Tem, mas afaste-se
dessas pessoas. As orientações sobre a possibilidade de evitá-los, elas se estendem. Por exemplo, além daqueles que deliberadamente se opõem a essa doutrina, nós temos aquilo que não dá para classificar como pecado direto. Eu classificaria de indireto. O que é isso? É quando o erro não está necessariamente naquilo que você faz, mas na maneira como você faz. Eu classificaria isso de uma liberdade irresponsável. Em Romanos, no capítulo 14, de 13 a 15, o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de Deus, diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Vamos fazer uma pausa. Se você advogar o uso da sua liberdade de maneira irresponsável e atropelar o seu irmão, você está faltando com amor e você está levando outras pessoas ao tropeço. Ou seja, errado não é só aquilo que você faz. Às vezes você pode fazer uma coisa certa e advogá-la do jeito errado e ainda assim trazer dano para pessoas que são fracas na fé. Andar em amor previne escândalos. 1 de João 2,10 diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, no grego escândalo. Agora, o oposto, a falta de amor, só vai trazer dano. No verso 11 de 1 de João 2, a Bíblia diz: aquele porém que odeia seu irmão na Bíblia não é apenas a vontade de tentar matar alguém, é a falta de se importar e de andar em amor. Aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A Bíblia nos mostra que na perspectiva coletiva, os escândalos são inevitáveis, vão acontecer. A pergunta, como eu disse, é quando, onde, por meio de quem? Porque nós não podemos controlar a escolha de outros. Mas no âmbito pessoal, os escândalos são evitáveis, porque eu e você podemos ter gerência sobre nós mesmos, sobre as nossas escolhas e dizer: isso não terá lugar na minha vida. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.